Qual a perspectiva e qual a expectativa que se tem do Inter em relação ao jogo deste domingo, 4 da tarde, contra o Bahia, no estádio Beira-Rio? Foi feita uma convocação aí do torcedor, o torcedor precisa estar presente para ajudar o time nesse momento, que é um momento muito delicado. Apesar de ser o começo do campeonato, o Inter precisa definir aonde vai brigar na competição. Uma vitória diante da equipe do Bahia, ela é necessária e quase desesperadora. Vamos falar a respeito disso depois da vinheta. Salve, salve Coloradagem, salve, salve galera ligada aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Se inscrevam no canal, ativem as notificações clicando no sino, deixe o like, comente, compartilhe, nos ajude aí a fazer crescer aqui o canal. Meta é chegar a 500 inscritos, então vai se inscrevendo, compartilhe com os seus amigos colorados, traga o pessoal aqui para falar sobre o nosso Clube do Povo. Bom, gente, está desesperadora, né, a situação. Parece que cada vez que o tempo passa, os jogos passam, a situação fica mais complicada. O torcedor a todo momento revive aquele momento de tensão, aquele momento de quase um desespero, que foi o ano passado, quando o Inter conseguiu escapar do rebaixamento somente na última rodada. O torcedor não quer viver isso aí novamente. Então, precisa que a direção dê um sinal para o torcedor. E qual é esse sinal? A diretoria agilizar nos seus processos. Bom, por que o Inter ainda não anunciou os zagueiros que está buscando no mercado? Porque o Inter tem a questão do transfer ban. Todo mundo sabe, né? O Inter alega que fez o pagamento para o Krasnodar, da Rússia, né? Uma das parcelas da compra do Wanderson, só que no momento do pagamento, em função das restrições por conta da guerra, alguns serviços bancários acabaram sendo suspensos com a Rússia. Então, o Internacional teria que buscar uma outra alternativa para conseguir fazer esse pagamento. O Inter fez o pagamento na data estipulada, nos dados que foram colocados em contrato, é importante salientar isso, e aí acabou que esse dinheiro voltou para a conta do clube. E aí o Inter tentou entrar em contato com o Krasnodar para tentar achar uma maneira para fazer o pagamento. O Krasnodar aponta uma conta, mas só que o Inter exige que isso seja colocado em contrato para evitar qualquer tipo de problema, um possível transfer ban. Só que o time do Krasnodar acabou batendo ombros, né? Simplesmente cagou para a exigência do Internacional e entrou na FIFA solicitando o pagamento do Inter. E aí o Inter acabou sofrendo esse transfer ban por conta dessa teórica falta de comunicação. Aqui na minha terra a gente chama isso aí de trairagem, né? Isso aí é uma puta numa trairagem que fez aí o time do Krasnodar. O time teve a intenção de pagar, não conseguiu pagar por conta das restrições. Quem mandou vocês fazerem guerra, meus amigos? Quem mandou vocês querem invadir o território que não é de vocês? Aí que tá, né? A FIFA tem que intervir. E aí, como é o protocolo, né? O Krasnodar entrou na FIFA e a FIFA automaticamente faz esse transfer ban até que a situação seja esclarecida. O departamento jurídico do Inter está otimista para que esse transfer ban caia o mais rápido possível, desde o momento em que o Krasnodar aponte uma conta que o Inter possa pagar e que isso seja registrado na FIFA e que acabe sendo abatido o valor que o Internacional está pagando, porque pode acontecer, o Inter paga, o Krasnodar alega que não recebeu, aí daqui a pouquinho vai ver lá na conta que foi registrada no contrato, não foi feito pagamento lá, e aí, meu amigo, já Elvis, né? Como é que você vai comprovar? Enfim, daqui a pouquinho o Krasnodar pode alegar inúmeras situações. Mas enfim, o Inter busca zagueiros no mercado, e não é só um, são 2 zagueiros. As informações são que o ficha 1 é o Patrick, zagueiro do Novo Horizontino, zagueiro canhoto, zagueiro de 26 anos, que o Inter está interessado. Só que o Inter tem forte concorrência do mercado nacional e do mercado estrangeiro. O empresário do jogador vai fazer um leilão. Então o Inter disse que não vai entrar no leilão e deixou tanto o Pedro Henrique
como o João Marcelo como stand-by. Na realidade, né, o João Marcelo é a intenção. O Inter quer contratar o João Marcelo. O João Marcelo é uma indicação do Pesolano, eles trabalharam juntos no Cruzeiro. Então ele quer contar com o João Marcelo. O stand-by, o zagueiro backup, passa a ser o Pedro Henrique. Aí, caso o Inter não acerte a contratação com o Patrick, o Inter vai atrás do Pedro Henrique. Pedro Henrique já aceitou as condições do Inter, o Inter já teve uma sinalização positiva do Red Bull Bragantino e estão faltando apenas pequenos detalhes para que essa contratação do Pedro Henrique seja avalizada. O João Marcelo confirma o contato do Inter, né, também já demonstrou algum interesse de poder vir jogar, porque aqui ele vem com papel para ser titular, no Cruzeiro ele é apenas mais um, né, no Cruzeiro ele vai lutar para ser titular, ele é a terceira, quarta opção, então no Inter ele chega para ser titular do time. Então por isso que o Inter está trabalhando, até o pessoal acha que está muito lento, isso aí eu condeno muito no presidente Alessandro Barcelos, essa lentidão para fechar os negócios, sendo que às vezes tem necessidade, já não é em todos os anos que ele está presidindo o Internacional, então 6 anos de mandato que ele tem no Inter, em todos os anos ele sempre atrasou. A janela do Campeonato Gaúcho fechava e o Inter estava ainda negociando com os jogadores, e aí os jogadores não eram inscritos no Campeonato Gaúcho. Vamos lembrar como exemplo o Borré, né? O Borré acabou chegando, né, uma semana depois, a contratação foi efetivada uma semana depois do fechamento da janela de inscrições do Campeonato Gaúcho. Então, essa lentidão para tomar a decisão, ela é muito complicada, ela é muito maléfica para o clube. Então, o presidente precisa ser um pouco mais ágil. Bota na ponta da caneta e vê se realmente perder 50, 100 mil euros vai fazer diferença para fechar 2 meses depois, porque durante esses 2 meses tem muito jogo, então tem muita deficiência e tu vai perder, porque tu não vai ganhar com arquibancada, tu não vai ganhar com sócio, tu não vai ganhar de lado nenhum. Então precisa ser ágil. Será que realmente vale a pena esse desconto? Vale a pena diminuir 100, 200, 300 mil euros? Acho que o desconto é assim, cara, diminuiu 2 milhões de euros. Pô, aí sim, cara, aí é um baita desconto, é uma baita negociata. Mas enquanto for descontos irrisórios, o que eu tô falando de irrisório? Irrisório para um clube de futebol, que fatura muita coisa. Para mim, para vocês aí que estão acompanhando, 100 mil euros é praticamente quase uma independência financeira, né, gente? No cenário atual. Então, pro clube, isso aí é um salário do jogador. Então, por isso que eu acho que o presidente precisa ser um pouco mais ágil. O presidente, o seu departamento de futebol, o pessoal do financeiro, o CEO, esses caras precisam ser mais ágeis na hora de fechar as contratações, porque senão nem com a sobra o Inter vai ficar. Então, o Inter necessita de reforços, porque o Campeonato Brasileiro está passando e a perspectiva do torcedor é das piores. Agora não adianta mais ter desempenho, ter performance, jogar bem. Agora o que mais importa é o resultado. Chega desse negócio de ouvir dos jogadores, ouvir do identificado, ouvir do treinador. Até o Pesolano foi muito realista, né? Ele disse, cara, eu prefiro agora... claro que eu quero que o meu time jogue bem, eu quero que o meu time tenha performance, eu quero que o meu time produza aquilo que a gente faz durante os treinamentos. Senão não vale de nada, né, o trabalho, o treinamento, se não tiver uma boa performance dentro do campo, não jogar bem. Mas claro que essa performance ela fica sempre atrelada ao resultado. Se não tiver resultado, se não tiver bom desempenho, se não tiver vitória, se não tiver os 3 pontos na conta, fica difícil. Fica difícil defender que o time tenha performance. Fica difícil defender que o time criou, que o time chegou em inúmeras oportunidades na cara do gol e não conseguiu colocar a bola na rede. Então, a situação é essa. Agora, o Inter precisa ser pragmático. E o pragmatismo agora vai garantir uma estabilidade. E a partir dessa estabilidade, o Inter vai conseguir, né, praticar o seu jogo de futebol, que é esse jogo de bola mais trabalhado, esse jogo mais vistoso, que a gente viu
nessas primeiras partidas do Campeonato Brasileiro, né? Se a gente não tivesse visto isso nesse ano de 2026 do Inter, a gente até poderia ficar, pô, mas aí, pá, tá querendo jogar bonito, tá com resultado. Mas a gente já viu boas performances do Inter, bons jogos do Inter. O Inter no Campeonato Brasileiro só tem que reclamar de 45 minutos contra o Atlético Paranaense, porque de resto o Inter se portou muito bem contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Remo e agora contra o Atlético Mineiro. Foram jogos que o Inter dominou em praticamente todos os quesitos, só não dominou no principal, que era colocar a bola dentro da casinha. Então, Paulo Pesolano, quem está na comissão técnica, cara, vamos dar oportunidade para outros jogadores. Bernabé, vamos preservar o Bernabé, coloca o Matheus Bahia para jogar, enfim, o Alejandro para começar o jogo contra o Bahia, Alejandro Borré, bota 2 atacantes, vai para cima, porque o Inter precisa de 3 pontos diante do Bahia. Nesse domingo, 4 da tarde, no estádio Beira-Rio. Beleza, pessoal? Então tá, então esse é o vídeo, que a direção colorada seja mais ágil nesse restinho de janela que tem ainda para o Inter trazer esses jogadores que são agora necessidade para o clube. Deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.